Pronto, gente, agora oficialmente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Peço perdão pela ausência nos dois últimos encontros, na verdade, no último encontro, né? Mas eu estava numa formação muito especial em Goiás, Goiânia, então não consegui participar, mas eu tenho certeza que foi uma temática muito legal. Acredito que tenha sido o Renê, né, falando sobre os editais, então bem bacana. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre, a gente vai relembrar alguns elementos sobre dos objetivos de pesquisa e iniciar a metodologia, tá bom? Então, a gente tem alguns momentos, certo? Eu vou começar pelos slides. A Ana Paula já se encontra presente? A Ana Paula está por aí? Vou começar a apresentação. Oi, professor. Estou sim. Boa noite. Boa noite, professora Ana Paula. Gente, cadê a professora Ana Paula? Tá sem vídeo, é? Cadê? Vou começar a compartilhar aqui. Gente, eu quero começar hoje, cadê? Deixa eu só aparecer a apresentação. Me dê um feedback quando estiver aparecendo. Não ainda? Ou já está aparecendo? Sim. Está aparecendo? Agora está aparecendo. Pronto, deixa aparecer para mim. Pronto. Excelente. Gente, então, nós temos aqui no grupo uma doutoranda. Eu acredito que daqui do grupo, a mais recente doutoranda, né, professora Ana Paula? Tá até, ó, com ar mais elegante, tá toda chique agora, porque doutoranda é peça rara no Brasil, viu? É a pessoa mais importante que existe é o doutorando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ana Paula, da sua experiência agora, depois de voltar para o projeto e aí tentar a UES ser aprovado. Você tem, ó, eu vou limitar o tempo, porque hoje a gente tem muita coisa, então você tem 3 minutos, tá certo? É com você. Oi, pessoal. Boa noite. Boa tarde ainda. Então, esse programa, ele é um programa excelente, sabe? Traz, assim, muita sorte para mim. Eu participei do programa em 2021, no primeiro semestre, quando eu estava tentando entrar no mestrado, e consegui, né, com auxílio do programa do professor Daniel, estudando, consegui entrar no mestrado da URCA, mestrado em Educação, e agora, no início do ano, eu conversei com o professor Daniel, né, e disse, professor, eu quero participar de novo esse ano, porque agora eu quero ir para o doutorado. Foi, professor? Eu disse, agora o meu foco é ir para o doutorado, e eu quero de novo participar do projeto, porque o projeto é muito bom para nos ajudar a organizar o projeto e a entender cada etapa do processo de seleção. Então, novamente, eu entrei no projeto e veio a primeira turma de doutorado da UES, do Limoeiro do Norte, doutorado em Educação e Ensino. Participei do processo e fui aprovada. Então, e assim, parte da conquista, né, eu devo ao programa, ao professor Daniel, que muito me ajuda, a outros professores também, porque nós sabemos que a gente sempre encontra muita parceria, então, assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo da caminhada. Mas, assim, eu quero dizer da minha alegria de ser doutoranda, de começar essa nova fase da minha vida. Então, nós já iniciamos as aulas na semana passada, as aulas acontecem no Limoeiro do Norte, certo? As aulas já iniciaram e tudo, e assim foi muito rápido, o processo foi rápido, o início das aulas, tudo, mas está sendo, assim, muito, muito bom estar vivendo essa nova etapa da minha vida. E aí eu quero dizer para vocês, assim, que é possível, às vezes quando a gente pensa assim, mas o mestrado, o doutorado, não é para mim, é muito difícil, mas é possível, gente, tá? Então, tentou uma vez, não consegue, tente duas, três, e tem um empenho, assim, em organizar o projeto, em se preparar para a entrevista. Cada etapa é muito importante, a gente precisa
se preparar mesmo, se doar, né, dedicar tempo, mesmo na correria da vida, de trabalhar, de ter outras atribuições, mas a gente precisa realmente focar, porque é possível realizar, né? E eu agradeço esse espaço. Ana Paula, fala como foi rapidinho também a preparação para a prova, para a arguição oral. Que horas foi, como foi? Ah, com o O pessoal professor? acha que o pessoal acha que eu fico tirando onda, Ana Paula, que eu não me reúno com vocês para a prova, para a arguição oral, não. Sim, sim, então é assim, quando saiu o edital, né, desde o início, que o professor vinha acompanhando, né, e aí, quando vai ser, quando é que sai o resultado do projeto, me conte tudo, e assim no WhatsApp, mandando mensagem mesmo, acompanhando. Quando foi marcado o da arguição, ele se reuniu comigo e uma outra pessoa que também faz parte desse projeto, já 10 horas da noite, né, o dia que antecedia a nossa arguição, até ele disse, não tem tempo, a gente tem que se reunir hoje, e aí ele chegou em casa do trabalho 10 horas da noite, perguntou se dava para a gente, né, dá certo para vocês, eu só consigo chegar em casa essa hora. Aí é claro, né, que dava certo, e a gente se reuniu 10 horas da noite, em uma chamada pelo Meet, e aí ele foi perguntando, quais as dúvidas de vocês? O que é que tem lá no edital? E foi dando dicas, né, olha, falem assim, olha, usem os termos científicos mesmo, olha, defendam. Então, ele foi dando dicas preciosas mesmo, que fizeram a diferença, né? E sempre ali na torcida, pedindo para que a gente socializasse o resultado e comemorando junto comigo cada etapa vencida. Legal, Ana Paula, só orgulho mesmo de você, parabéns, tá bom? Não tenho nem palavras para falar a verdade, né? Às vezes a gente coordena um projeto como esse, os orientandos não têm essa noção não, sabe? Eu já percebi isso. Eu já faz um certo tempo que eu estou aqui, quando a gente coordena um projeto como esse, a gente sabe que nós estamos impactando a vida das pessoas dessa forma, né? Então, poxa, quem era a Ana Paula antes de entrar no mestrado, né? Olha o giro que a sua vida não deu, né? Então, parabéns mesmo, sabe? Pode contar comigo aí para o que daí vier. Às vezes eu demoro a responder, né? Às vezes eu lhe deixo também no vácuo para você refletir um pouquinho sobre o que você me perguntou, mas tudo isso faz parte, tá certo? Parabéns. E agora uma nova jornada, uma nova vida, uma caminhada. Ao final dessa apresentação, eu vou falar uma frase que vai servir muito para você, certo? Todos os dias desse doutorado. Mas eu vou esperar, eu espero que, se der para você esperar até o final dessa apresentação, vai ser muito bacana. Sim, Pessoal, eu então só foi. queria encerrar, professor, só dizendo uma coisa, assim, a importância de tentar, gente. Porque, olha só, só um minuto, professor. Quando saiu esse edital, saiu e eram 10 dias, né? Só tinha 10 dias para a gente fazer projeto, fazer uma carta, né, para fazer a inscrição. E eu pensei de não participar, porque eu ia ter pouco tempo e achei que não ia conseguir preparar o projeto e a carta, porque, no caso, esse edital pediu uma carta de apresentação. Mas a importância da gente participar, de não deixar passar a oportunidade. Porque, mesmo com pouco, eu pensei em não participar, mas depois, não, eu vou fazer o melhor que eu puder, vou fazer um projeto, vou enviar. E deu certo. Às vezes a gente deixa passar, porque não vai dar certo, não vai dar tempo. Então, o que eu digo para vocês é tentem, né? Tentem com o que vocês têm. Se não der certo passar, mas serve de experiência. Vocês vão ver onde é que precisam melhorar, quais os pontos fracos para a seleção seguinte conseguir. Então, e aí quando saiu a relação das inscrições, tinha, gente, mais de 20 pessoas por vaga, se eu não me engano, para a linha que eu me inscrevi, a linha de formação de professores, eram 23,4 pessoas por vaga, então vejam o tamanho da concorrência. Até eu pensei assim, será que vai dar certo? É uma concorrência desse tamanho. Às vezes a gente também pensa de não participar, que eu digo assim, mas lá dentro da universidade eu tenho os escolhidos deles, eu não vou ter a oportunidade porque tem os escolhidos. Eu não conhecia ninguém da linha lá, dos professores da linha, não conhecia ninguém, não tinha tido contato nenhum com a UES até então, porque eu sou da URCA, né? Eu fiz minhas licenciaturas, meu mestrado na URCA. Então, assim, é acreditar mesmo e tentar, não deixar passar a oportunidade. É isso.
Excelente, obrigado, Ana Paula. Gente, antes de entrar na teoria mesmo, esses dias eu participei de uma reunião lá no meu colegiado, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, e uma professora Jaqueline me pegou de surpresa lá, porque alguém daqui do grupo falou para ela do projeto de extensão. A professora Jaqueline é uma das influências da Pró-Reitoria de Graduação da minha universidade, né? Então, eu queria saber quem foi, tá bom? Se não quiser falar aqui ao vivo, pode falar depois aí, tá certo? Pelo WhatsApp, achei muito bacana. Feedback com devolutiva muito, muito significativa para mim, tá bom? Principalmente ser reconhecido na minha universidade. Gente, então, hoje nós vamos falar um pouco sobre objetivos versus metodologia de pesquisa, tá bom? Objetivos versus metodologia de pesquisa. Por que versus, Daniel? Porque um complementa o outro, certo? Um complementa o outro. E na aula anterior, nós vimos o que não é objetivo de pesquisa, não foi? Desativar aqui um som, certo? Exatamente, Jaqueline Rabelo. Então, vou passar aqui os slides. Turminha, tem sempre alguns informes, né? Eu passo novamente aqui para os novatos. Nossas redes sociais, importante que vocês sigam, marquem a gente. É muito importante, pessoal, mas é muito importante mesmo. Estava falando com o José Gonçalves, não, Luiz Gonçalves, a importância de ampliar esse projeto, dar mais oportunidade a outros professores. Então, tem o meu e-mail institucional, o Instagram do Sonho Impossível também, certo? Turminha, algumas orientações eu sempre vou falar e tem dado certo, ok? O projeto inicia quando vocês decidem escrever, então escrevam. Quando o Abner, que é o bolsista aqui do projeto, colocar todas aquelas informações amanhã ou depois de amanhã, baixem os modelos de projeto, baixem, tem lá uns critérios de análise, tem lá como iniciar textos, então escrevam, tirem a ideia da cabecinha de vocês e passem a escrever. Se vocês precisarem faltar, está acontecendo isso e está maravilhoso lá no grupo, tá bom, gente? Apenas falte, não precisa avisar lá, para não gerar um efeito lá dominó, né, de muitas pessoas quererem faltar. Lembre-se de que é um projeto com propósito, a várias mãos, e muitos colaboradores não recebem nada pela doação de tempo e de conhecimento. Então, tratem bem a equipe, certo? Vamos lá. Gente, essa daqui é a equipe que pode ajudar vocês, olhar também o projeto, professor Renê, Michela, Rosalide, Leandro, Gleice, Caso e Nonato. Então, todos eles eu confio muito para que eles possam também ajudar vocês neste processo. Turma, quero fazer um convite aqui muito especial, tá certo? Para quem for mestre já. Caso da Ana Paula, por exemplo, quem for mestre, quem já tiver terminado o mestrado, para que tenha uma oportunidade de ser revisor de uma revista. A revista REC, Revista Educação em Contexto. Ela é da Secretaria de Educação de Goiás, ok? Ela está aceitando avaliadores. Então, o único critério é que seja mestre, tá bom? Possua mestrado. E é uma pontuação boa também no currículo. Cada vez que você revisar um texto lá, você vai receber uma declaração. E aí, o que é que ocorre? Você coloca lá no lápis, tá bom? Alguém pode colocar o link aqui da revista no grupo? Leandro, Leninha, que já fez o cadastro. Basta fazer o cadastro, ali, ó, no cantinho superior direito, cadastro, e lá vão perguntar se você quer ser avaliador também. E aí você coloca, inclusive, suas áreas de interesse na avaliação. Combinado? Então, é algo a mais aí, que nós estamos com essa parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Goiás, tá bom? Certinho? Alguma dúvida aqui, turma? Não? Tá bom. Então vamos passar. Tem outro convite também muito especial, tá certo, gente? Que também visa a melhoria do currículo de vocês. Vai acontecer em agosto o primeiro CIPET, primeiro Congresso Internacional de Pesquisa, Educação, Tecnologia e Formação Docente. Ele é organizado pelo grupo de pesquisa que eu lidero no PET,
que tem aqui vários integrantes, Leandro, Rosalide, Eliana, certo? Ele é um congresso internacional, nós teremos vários pesquisadores de fora, ok? Vários. Vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de agosto. 13, 14 e 15 de agosto, certo? Lembrando, participar desses eventos é importante para o currículo Lattes. Pode ser que a seleção que você for tentar, ela pontue participação em eventos, ok? Nós teremos palestras, mini cursos, mesas redondas, e o melhor de tudo, vai ser todo online, gente, todo online. Então, dia 13 vai ser tarde e noite, dia 14, manhã, tarde e noite, dia 15, manhã, tarde e noite também. E a inscrição é gratuita, é coisa do povo, gente, é da universidade para o povo, totalmente direcionado para a educação básica também, certo? Então, se inscrevam. Daniel, eu vou ganhar declaração, certificado, aliás, certificado vai ganhar certificado de participação, sim. E, além disso, você pode submeter um resumo simples, um resumo completo e um artigo, né, Leandro? Salvo engano? Um trabalho completo? Sim, sim. Além, pode submeter também um mini curso, né? E pode Essas 4 submeter possibilidades. Né? Ótimo, e pode submeter um mini curso. Então, vocês podem receber certificados, carga horária de várias formas, tá bom, gente? Sem falar que vocês também podem, podem concorrer a uma premiação, tá bom? Os artigos, os resumos de maior relevância vão participar da premiação professora Goretti, tá certo? Que foi a nossa coordenadora do Renoem e infelizmente veio a falecer. E é uma homenagem, uma singela homenagem que o nosso grupo presta a ela. Tudo bem? Então, quero ver todas as 91 pessoas lá neste congresso, tá bom, gente? Vai ficar tudo gravado, vai ser maravilhoso, tá certo? Então, se inscrevam. Vamos lá. Lembrando que menos é mais, então sejam bem diretos também no objetivo, gente. Aqui são as partes do projeto de pesquisa, de novo, porque eu vou martelar na cabeça de vocês até vocês terem pesadelo comigo. Resumo. Lembrando, Daniel, não tem resumo no meu projeto, tá bom, não coloque. Mas tem justificativa? Coloque um tópico da introdução, gente. Porque a justificativa faz parte da introdução. Isso deixa o seu projeto mais robusto, mostra para a banca. A Marcília colocou só os tópicos que o edital pediu, mas nem falou que justificativa faz parte da introdução. Então, esse esquema que tem aí, gente, é o esquema completo. Se faltar alguma coisa, não coloque. Ou, se não pedir alguma coisa, não coloque. Mas lembre, se pedir problemática, que sempre pede, vai estar dentro da introdução. Tá bom? Então, introdução, referencial teórico, metodologia, cronograma e referências bibliográficas. Lembrando também, gente, que o ideal é sempre conhecer primeiro a universidade, etapa 1. Quem for novato aí, depois, vai lá na internet ou vai ao vivo, lá presencial mesmo. Procura as linhas de pesquisa. Dentro dessas linhas de pesquisa, procura os professores orientadores e procura os grupos de pesquisa desses professores orientadores, certo? Logo em seguida, você vai ficar se preparando dentro desse grupo de pesquisa e quando sai o edital, você já vai ter um norte bem direcionado do que escrever nele, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Aqui eu já falei bem, né, sobre isso. Pronto. Então, vou passando. Turminha, o que não é um objetivo? Eu falei na aula passada, né? Construir é o objetivo? Uma plataforma digital? Aí eu falei, depende. Se for para um mestrado profissional, pode ser um bom objetivo, tá bom? Construir, desenvolver algo, que seria o objetivo ligado à metodologia, a produto educacional. Alguém fez uma pergunta e me passaram sobre, Daniel, onde é que aparece o produto educacional? Lembrando, gente, vamos ver parte a parte. Se tiver resumo, o produto educacional já pode aparecer no resumo. Se for mestrado profissional, o produto educacional tem que estar no título. Tem que estar no título,
Imagine que nós revisamos, analisamos trocentos projetos. Então, tem alguns elementos que são mais importantes, que a gente presta mais atenção, tá bom? O título tem que estar lá, o produto educacional. Daniel, depois, justificativa problemática, aparece o produto educacional? Não precisa, porque a problemática é para apresentar a delimitação do problema. A sua pesquisa está em torno da resolução de quais problemas, qual a delimitação dela, certo? Agora, depois de você apresentar a justificativa e a problemática, você vai dizer, diante do que foi apresentado, elenca-se a seguinte pergunta norteadora. Aí, na pergunta norteadora, você já pode dar um spoiler do seu produto educacional, porque o produto educacional, porque a pergunta norteadora vai se transformar no objetivo geral. E no mestrado profissional, o objetivo geral já deve vir impregnado do produto educacional, bem como um objetivo específico, ok? Letra B, propor uma formação. Gente, isso é método, metodologia, a não ser que seja um mestrado profissional, de novo. E aí, o seu produto educacional vai ser essa formação, vamos supor. Apresentar e refletir. Tem dois verbos, não podem incorrer mais nesse equívoco. Dois verbos, então são dois objetivos. Propor estratégias, propor também, se for mestrado acadêmico, muito provavelmente propor, você vai perder alguns pontos nos objetivos. Certinho? Dúvidas podem ir colocando aqui no chat. E eu falei também que o objetivo, gente, ele pode ser específico, o objetivo específico é ideal que ele navegue pelas seguintes características. Ele pode ser exploratório, descritivo e explicativo. Eu falei na aula passada, né? Falei também da taxonomia de Bloom, que é importante você colocar um parágrafozinho lá no projeto, né? Falando de qual categoria você está engajando o seu objetivo, né? Coloquei alguns exemplos de verbos, e aí a gente começa, turminha, metodologia. Ó, coloque na cabecinha de vocês 3 partes. Metodologia, 3 partes. Se vocês estivessem na minha frente, com certeza eu faria com que vocês repetissem comigo. 3 partes. Caracterização da pesquisa, instrumentos metodológicos e análise de dados. Técnica de análise de dados. Ok? São essas 3 partes. Daniel, o autor tal fala que a caracterização de pesquisa são os tipos de pesquisa, e aí eu vou colocar... Os autores, ao geral, eles falam nomenclaturas, algumas nomenclaturas diferenciadas. Mas essa primeira parte é a caracterização da pesquisa, onde você vai falar tipo de pesquisa, os sujeitos, o campo, se for o caso, o locus da pesquisa, entenderam? Ok, turma? Primeira parte, caracterização da pesquisa. Você vai apresentar a pesquisa. Daniel, tem algumas etapas a pesquisa. Onde é que eu falo essas etapas? Você pode já iniciar essas etapas na caracterização da pesquisa. Falar o que é que vai acontecer em cada etapa. Quando vier a parte dos instrumentos metodológicos, você explica quais instrumentos vão ser realizados em quais etapas. E quais deles estarão relacionados com os objetivos específicos. Por fim, vem a análise de dados, que vai estar ligado com a abordagem da pesquisa, né? Certo? Então, vamos devagarzinho. Qual é a primeira parte, gente? A primeira parte lá que você vai descrever a sua metodologia. Hein? Qual é a primeira parte? Estou perguntando, viu? Caracterização. Caracterização da pesquisa. Caracterização da pesquisa. Não pode esquecer. Na caracterização vão falar os sujeitos, quem serão. Vão falar também do locus, as etapas que precisar, tá bom? Gente, então, lá também nós vamos colocar os tipos de pesquisa. E os tipos de pesquisa, eles podem ser divididos quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Tá certo?
Quanto à abordagem, quantitativa, qualitativa ou mista. Daniel, qual é o que eu vou trabalhar? Gente, se vocês pedissem uma orientação para mim, em via de regra, eu falaria uma pesquisa qualitativa, certo? Daniel, eu quero colocar quali-quant. Isso é muita cara dos meus orientandos de graduação. Tudo para eles é quali-quant. Não, gente. A menos que o orientador de vocês determine isso, certo? Que você já conheça o trabalho dele, ele trabalha muito com pesquisa quantitativa. Então, não tem como fugir, porque vocês lembram do protocolo que eu trabalho desde o primeiro dia de aula? Tudo depende do trabalho do orientador. Por isso, a necessidade de vocês pesquisarem o currículo Lattes dele. E eu acho que o professor Carlos fez muito bem isso aqui com vocês. Certinho? Então, via de regra, pesquisa qualitativa. Daniel, a pesquisa qualitativa vai amarrar alguns instrumentos metodológicos? Sim. Vai amarrar a técnica de análise de dados? Sim. Por quê? Técnica, análise de conteúdo, análise textual descritiva, análise diagnóstica, tem tantos tipos de análise aí no meio do mundo, todas elas são direcionadas para pesquisa qualitativa. Cuidado com essa arapuca de achar que pesquisa quantitativa é quando eu trabalho porcentagem, eu trabalho gráficos. Não, gente, isso é um equívoco. Em via de regra também, pesquisa quantitativa é quando você vai trabalhar a análise estatística inferencial, tá bom? Análise estatística inferencial. Ah, Daniel, não é só trabalhar uma quantidade, não? Não, tem vários elementos aí envolvidos na pesquisa quantitativa, certo? Quanto à natureza, básico ou aplicada. Quanto aos objetivos, a gente já viu. Só que a gente caracterizou os objetivos de acordo com a caracterização da pesquisa. Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, o ED. Daniel, e quanto aos procedimentos de pesquisa? Pode ser o quê? Experimental. A experimental, vocês vão fazer uma aplicação, tá bom? Bibliográfica, de campo, documental, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisação, pesquisa expo fato, certo? E, por fim, pesquisa levantamento e pesquisa etnográfica. Pessoal, aqui, eu ainda vou falar de cada uma delas, mas aqui, alguma dúvida? Hein? Não? Sim. Tudo ok, Francisca Carneiro? Francisca Carneiro foi minha aluna lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ok, Rogério. Obrigado, Marcelo. Só nunca estudei lá, não. Ah, não? Ah, tá bom. Ok, obrigado pelo feedback. Então, vamos continuar. Então, tipo de pesquisa, vamos ver aqui a exploratória, descritiva e explicativa. De novo, gente, aqui, o marco teórico é que vai possibilitar essa aproximação conceitual com esse tipo de pesquisas, certo? Ok? Não, claro que o ideal é que você tenha uma parte exploratória, descritiva e explicativa, porque é uma pesquisa meio que completa, né? Qual é o orientador que não vai querer esse tipo de pesquisa? Ao mesmo tempo, tem que ver se ele mesmo trabalha algumas dessas pesquisas isoladas, certo? Ok? As pesquisas exploratórias, gente, elas ocorrem praticamente em todas as investigações, que é o levantamento bibliográfico. Nessa pesquisa exploratória, é muito comum o trabalho com instrumentos metodológicos chamados entrevistas, que podem ser divididas em estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. Há uma análise da bibliografia para gerar uma melhor compreensão sobre determinada perspectiva, com vista sempre ao objetivo. Então, a pesquisa exploratória sempre vai ser uma etapa da sua investigação futura. Se ela vai ser a única etapa, quem vai dizer é você, tá bom? Ok? Pesquisa exploratória.
Pesquisa descritiva. O que é a pesquisa descritiva? Aí vai estudar as características de um grupo. Por exemplo, estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos, levantar talvez opiniões, atitudes, crenças, descobrir a essência de associação entre variáveis, certo? Porque o principal foco, gente, é esse: relacionar variáveis para descrever elementos que outrora talvez não tivessem sido descritos dessa forma. Eu quero, por exemplo, categorizar as tecnologias digitais, o uso das tecnologias digitais nas metodologias ativas. E aí eu quero criar um conceito, tecnologias digitais na perspectiva das metodologias ativas. Então, provavelmente, você vai realizar uma pesquisa descritiva, você vai apresentar novos conceitos, você vai reescrever com toda a argumentação plausível necessária a partir da pesquisa exploratória, uma nova perspectiva do que a sua pesquisa apresenta, tá bom? É muito comum que as pesquisas descritivas, gente, a parte descritiva da sua pesquisa, já gere resultados de pesquisa, tá bom? Isso é muito comum no futuro, ok? Por fim, nessa parte, nós temos as pesquisas explicativas, certo? Marcelo, todos os slides estão disponibilizados no link que é colocado, na verdade são os links, né, que são colocados semanalmente lá no grupo, tá bom? Então, semanalmente tem todos os links lá. Os links para baixar os slides, para as aulas no YouTube, para tudo que a gente utilizar, tá bom? Então, vamos lá, pesquisa explicativa. Essa pesquisa explicativa é a própria razão, porquê de algo. Ou seja, eu vou realizar uma formação de professores para entender como é que pode ser trabalhada a recomposição das aprendizagens, a partir da minha perspectiva teórica, entenderam? Então, eu vou explicar algo, mas para que eu explique algo, eu preciso aplicar uma formação de professores, uma formação de gestores, uma formação de alunos também, algumas sessões didáticas com alunos. Eu quero formar formadores, então, para que eu possa extrair, por exemplo, uma matriz de referência para trabalhar com gestores, eu preciso realizar uma pesquisa explicativa, certinho? Pessoal, até agora, dúvidas? E aí você percebe que cada pesquisa dessa é realmente ligada a um objetivo específico, né? Ok? Pessoal, dúvidas? Bem, professor, até agora não. Ótimo, obrigado, Silvana. Obrigado. Beleza. Vamos continuar. Vou passar. Alguém fez uma pergunta? Pronto. Vamos falar um pouquinho, gente, da pesquisa bibliográfica. Professor Daniel? Oi? Professor Daniel, eu entrei agora às 6 horas. Eu não sei se o senhor já tinha falado de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Não, a gente vai falar mais na frente, tá bom? Ok? Obrigada. Anne, eu não estou lembrando de você aqui pelo... Não estou lembrando. Depois apareça aí para eu saber quem é. Gente, então, vamos falar um pouquinho da pesquisa bibliográfica? Pesquisa bibliográfica geralmente segue esse ritmo aí. Você vai atrás de fontes bibliográficas, mas aqui eu vou lhes falar uma coisa. Primeiro, utilizem preferencialmente uma literatura dos últimos 5 anos, tá bom? Daniel, mas vou falar de Vygotsky, vou falar de Piaget, vou falar de Schoen, vou falar de Gautier. Então, não dá para pegar os últimos 5 anos, a não ser que sejam pessoas que já tenham falado sobre esses teóricos, né? Sobre as teorias referentes a esse teórico. Gente,
teóricos e teorias consagradas, o ideal é ir na origem, tá bom? Na fonte primária ali, ok? No livro mesmo, escrito por Vygotsky, certo? Ok? Daniel, é importante pesquisa regional, uma literatura regional, de preferência do seu orientador, dos orientandos dele, do grupo de pesquisa dele, pesquisas nacionais de outros pesquisadores sobre aquela temática e pesquisas internacionais, ok? Porque você tem que ter domínio do que está ocorrendo no mundo sobre o seu referencial teórico. Alguma dúvida, gente? Naturalmente, essa pesquisa bibliográfica, ela vai se ampliar nos capítulos teóricos que no projeto foram tópicos, né? Lá no referencial teórico. Pessoal, dúvidas aqui? Dúvidas? Não? Tá Show. tudo bem, professor. Cuidado para não pegarem também artigos que são de revistas predatórias. Pelo menos até agora, ainda tem se utilizado, a gente está no período de transição, o Qualis antigo, A1, A2, A3, A4. Daqui a pouco vão ser outros fatores que vão influenciar na performance ali do artigo, da revista, certo? Então, cuidado. Daniel, mas quem que vai me dizer isso? Você tem que ver quais são as referências bibliográficas que o seu orientador utiliza, certo? Tem que ver isso. Vamos lá. Pesquisa documental, gente. Pesquisa documental é bem parecido com a pesquisa bibliográfica, certo? Porque ambas vão lá na natureza das fontes. Qual é a diferença? É o seguinte, é que na pesquisa bibliográfica há contribuições de diversos autores. Já na pesquisa documental, o mais importante é pegar materiais que não recebem ainda um tratamento analítico. Por exemplo, vamos lá na BNCC, é um material ainda que não recebeu. Ah, Daniel, se eu peguei um artigo que trabalha a BNCC, as competências da BNCC, já não vai ser uma pesquisa documental? Não, porque já houve um tratamento nesse artigo que vai falar sobre as competências, as 10 competências gerais. O autor, ele traz outros autores para corroborar o assunto, certo? Então, quando você vai em leis, quando você vai lá na LDB, quando você vai, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer uma correlação entre as matrizes de referência da educação básica dos Estados Unidos, da França e do Brasil, por exemplo. Então, você tem que ir lá na matriz de referência, no documento propriamente dito. Mas lembrando, gente, para que isso caracterize como pesquisa documental, o objeto de pesquisa deve estar relacionado nessa pesquisa documental. Sem ela, seria impossível avançar e cumprir os objetivos. Ok? Pessoal, dúvidas aqui? Posso perguntar, Daniel? Claro. Se eu souber responder. É óbvio, né, que você vai saber. Você me aconselharia a fazer uma pesquisa documental se for algo relacionado às ciências humanas dentro da era Vargas? Anne, eu sempre falaria assim, você pode fazer o que você quiser, certo? Agora, você tem que se perguntar e pesquisar se o seu futuro orientador acha essa pesquisa válida, entendeu? Seu futuro orientador já realizou uma pesquisa desse tipo? Seu futuro orientador, ele tem trabalhado esse contexto histórico da era Vargas? Você está compreendendo? Porque, Sim. vamos falar de mim, por exemplo. Eu não tenho muito hábito de trabalhar com pesquisas documentais. Então, se a Anne vem com pesquisa documental e a Amanda vem com outro tipo de pesquisa para mim, que já é mais comum para mim, qual é o que eu vou ter uma tendência maior, Anne? As duas são excelentes, mas qual é o que eu vou ter uma tendência maior? Com certeza não vai ser a pesquisa documental. Compreendeu?
Então, passa a dica em nome de Jesus, moço. Você aconselharia a qual? Anne, de novo, vai depender do seu orientador. Você tem que fazer uma pesquisa para onde você quer prestar o exame de seleção do mestrado ou doutorado, entendeu? Depois que você fizer essa pesquisa, porque eu Entendi. estaria sendo leviano em falar. Para mim é importante, eu considero importante realizar uma pesquisa documental no bojo da Era Vargas. Mas, sabe, entendeu? Entendi, sim. Vou seguir seus conselhos. Muito obrigada. De nada. A R. Dias está falando o seguinte, mas posso citar e fazer referência de outros autores quando eu estou fazendo uma pesquisa documental? Pode sim, mas o seu texto principal é com o olhar daquela fonte primária, tá bom, R. Dias? Pode ser que você queira ter um olhar daquela fonte primária sob a perspectiva de um determinado autor, e está tudo bem. Isso muito provavelmente vai acontecer lá na análise de dados também, certo? Marcelo, se a pesquisa é sobre a análise de livros didáticos, por exemplo, analisar determinado assunto no livro se caracteriza como pesquisa documental? Pode se caracterizar, tá bom, Marcelo? Pode, não é algo assim tão fechado, entendeu? Mas, se você está analisando ipsis literis, o livro, tal qual o livro didático, e isso é o seu objeto de pesquisa, o que aflora do livro didático, então você tem que ir lá no documento do livro didático, ok? Vamos lá, vamos passar. Turminha, pesquisa experimental, nem preciso falar muito, né? Mas a pesquisa experimental, ela se liga muito à pesquisa explicativa. É uma experiência, um experimento. Aqui eu gosto sempre de falar uma coisa. Cuidado. Daniel, eu já falei isso outras vezes, mas eu gosto de repetir. A Rosalide, ela vai fazer uma aplicação em uma turma, que ela vai chamar de turma experimental. E ela quer comparar essa turma experimental com a turma controle. Ela vai aplicar uma metodologia de ensino, nessa turma experimental, e na turma controle, ela não vai aplicar nada. Eu já sei o que é que ela espera. Ela acha que na turma experimental, em um pós-teste, vão ter resultados melhores do que aquela que foi só uma aula expositiva. Isso é falso, tá bom, gente? É uma falácia. Porque não quer dizer que a turma que não teve o uso de tecnologias, o uso de uma proposta metodológica, não significa que ela não possa se dar bem também. Porque a gente não consegue controlar a variável ser humano, entenderam? Não consegue. E se porventura você chegar e fizer isso e der o contrário, e for uma proposta metodológica muito consolidada no mercado, né? Então, cuidado, isso a gente não faz. O que a gente compara e pode comparar são percursos temporais. Por exemplo, aplica algo antes, um questionário, uma avaliação, passa por um experimento e depois aplica algo no formato de um pós-teste, uma entrevista, né? Para entender quais as contribuições daquela aplicação. Não é para responder se deu certo ou não. Já tem diversas pesquisas sobre tecnologias, por exemplo, que vai falar das centenas de contribuições do uso, do trabalho, da sala de aula invertida. O que você vai tentar aferir são as contribuições da sua aplicação. Certo? Entenderam? Os alunos e os professores não são elementos químicos que a gente pode deixar ali controlado no momento da nossa aplicação, gente. Não são. Então, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, a gente não pode comparar, né? Educação, isso é uma falácia, certo? Pronto. Aí tem a Michelle está perguntando algo muito interessante, que eu até
escrevi um artigo com um orientando meu, Luiz Paulo, co-orientando, sobre um tempo de formação. A gente fez uma revisão sistemática com meta-análise. Helena, aqui, eu tenho muito cuidado, tá certo? Eu acho que foi a Helena. Não, foi a Michele. Vou já responder a Helena. Michele, eu tenho muito cuidado, porque quem vai definir o número de Sim, aplicações? professor. Quem vai definir o número de aplicações vai ser o seu orientador. Mas, olha, uma aplicação, você acha, aí você se coloca, tem que ter um poder de empatia muito grande, viu? Agora, se coloca no lugar do professor, do aluno, uma aplicação vai trazer tanta mudança, assim, na vida profissional do professor, do aluno. Duas aplicações terá, 3, 4, você tem que se perguntar isso, certo? Mas, lembrando, não pode ser pouco, nem pode ser também muito, a ponto de você perder alguma pontuação pela falta de execuibilidade, tá certo? Daniel, pode ser uma formação semestral? Pode. Pode ser assíncrona? Pode. Quem vai dizer isso é o seu orientador, tá bom? Você tem que fazer uma pesquisa lá na base de dados dos artigos dele, certo? Entendeu, Michele? Entendi, professor. Entendi, sim. Obrigado, tá? Aí você perguntou aqui, seria um ano, um trimestre? As pessoas sempre querem que eu responda algo assim, bem direto. Mas eu nunca vou me colocar nessa situação, porque eu considero que uma formação tem que ser robusta, tem que trazer uma experiência para o professor. E é uma experiência de mudança, mudança teórica, mas uma mudança também prática, na prática pedagógica dele, certo? Então, essa é a minha concepção. Então, os orientandos que estão na minha supervisão vão sofrer. Tá certo. Vamos lá, turma. O estudo de campo. Olha só o estudo de campo, gente. Procura muito mais o aprofundamento de algumas questões propostas do que a distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. O que é que quer dizer aqui, gente? Na pesquisa de campo, eu vou lá entender as questões propostas no projeto, tá certo? Ok? Eu não estou preocupado muito com as características daquela população, se isso vai fazer grande diferença ou não, aquela turma de alunos. Eu posso até escrever no meu trabalho as características daquela turma. Porém, o mais importante é investigar no estudo, lá em campo mesmo, as questões propostas. Ele focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, estudo, lazer, é voltado para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Ou seja, você vai lá na turma de alunos, vai lá numa escola, vai lá numa equipe de gestão, vai focar nele, certo? Por isso que, geralmente, quando tem um campo de pesquisa, tem os sujeitos também, né? É uma situação indissociável, certo? E aí, gente, vocês sabendo do sujeito, vocês vão utilizar os sujeitos como meio para aprofundar as questões que foram propostas nos objetivos, certinho? Em geral, o estudo de campo, ele nunca vai sozinho. Ele vai com outras propostas também, uma pesquisação, uma pesquisa-intervenção, certo? Tem que ter cuidado com o que vocês lerem por aí, certo? Tem que ter cuidado com o que vocês lerem. Eu estive numa qualificação ontem e a orientanda falou assim, que o estudo que ela vai construir os conteúdos da formação ao passo que ela ministra a formação. Cuidado, gente, cuidado. E aí ela disse ainda que isso era uma característica do estudo de campo. Tudo bem, pode ter tido algum autor aí, não sei aonde que escreveu isso, mas ela não colocou. Então, se vocês tirarem alguma ideia, tem que colocar a devida citação, tá bom? Ok? Tem que ter cuidado com essas ideias, certo? Outra coisa também, gente,
é muito arriscado. Tem gente que gosta, eu não tenho nada contra, é uma visão minha, tá bom? É muito arriscado você fazer isso, colocar no projeto que o repertório teórico vai aflorar dos encontros formativos entre pesquisador e formandos. É muito arriscado, porque pode aflorar algo que você não deu conta no seu referencial teórico. E você só pode ir para campo depois que você tiver muito bem consolidado o seu referencial teórico. Tá bom? Vamos ver aqui a Josi. Quem está vivendo um mundo das formações sente quando a próxima é necessária. É algo que você sabe diante do conhecimento do sujeito, dos desafios pedagógicos daquele grupo, também mediante o diálogo com o orientador. Isso. Mas lá no projeto, vocês têm que colocar um número aproximado, né? Então tem que defender essa quantidade. Tayane, queria sugestões de tema dentro da educação antirracista. Quem puder me ajudar, então, gente, se alguém puder ajudar aí a Tayane, mas eu vou lá já lhe dar uma orientação. Procure o programa onde você quer cursar o mestrado ou doutorado, Tayane, porque lá você vai entender o que é que o seu orientador realmente pesquisa, porque o Abner pode lhe dar algumas sugestões e não ser nada do que o seu orientador pesquisa, e aí você vai estar nadando e não saindo do lugar. Pessoal, a frequência está no chat. A frequência está no chat. Pronto, a Josi já deu aqui uma orientação. Dá uma olhada no material da Escola Acolhedora, da Rede Estadual do Ceará. É muito importante mesmo, para ter alguma ideia, tá bom? Mas, de forma precípua, não sei de onde você é, Tayane, mas de forma precípua, veja o que o seu orientador pesquisa, tá certo? Ok? Então, vamos continuar? Estudo de caso. Eita, que esse daqui é babado, como a gente fala aqui no Ceará, viu, gente? Olha, todo mundo quer colocar que é estudo de caso. Todo mundo. Eu vejo muito isso, mas nem sempre é estudo de caso. Porque o estudo de caso é algo muito profundo, é algo muito específico, onde você vai pegar todas as informações sobre uma situação. Que pode ser, por exemplo, um estudo de campo também. Gente, só que no estudo de caso, ele é tão específico, certo? Que você vai pegar poucos objetos sobre aquele caso. Ele geralmente é trabalhado também como estudos pilotos sobre algo. Para esclarecer, estudo de caso, você vai exaurir todas as informações sobre aquela situação. Tá bom? Certo? Lembrando que, geralmente, os resultados, gente, eles são de caráter abertos. Como assim de caráter aberto? Eles não são resultados conclusivos, porque eles são só resultados daquele pequeno estudo. Se eu quiser realizar um estudo maior, um estudo com vários estudos de caso, eu vou realizar o chamado estudo de corte. Tá bom? Ok? Então, se você quer realizar uma aplicação de uma proposta metodológica numa turma do 5º ano, com vistas ao trabalho para as avaliações em larga escala, em particular o SAEB, você vai ter que exaurir tudo sobre aquela situação. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Damião está perguntando, posso iniciar escrito o projeto antes do lançamento do edital? Damião, deve. Para não ficar igual as outras pessoas acolá, que eu não quero falar o nome, me mandando todo dia um projeto até chegar o dia do edital, tá bom? Aí eu feito louco, com peso na consciência, que às vezes eu não tenho tempo, não paro, eu não consigo ler em cima da hora, certo? Alguma dúvida? Posso continuar? Pessoal, ainda no estudo de caso, olha só, explica situações da vida real, cujos limites não estão claramente definidos ainda. Preserva o caráter unitário do objeto estudado, unitário. Descreve a situação do contexto em que está sendo feita a investigação. Formula hipóteses, desenvolve teorias também no estudo de caso, mas sempre localmente, sempre localmente. Eu não posso dizer que a aplicação da proposta metodológica
sequência FEDAT, ela vai ter o mesmo resultado se eu aplicar lá na Finlândia, de uma aplicação aqui no Brasil. Vão ser outros resultados lá, certo? Então, eu posso desenvolver outras teorias em cima de uma? Pode, com seu orientador, claro, né? No entanto, lembrem-se do caráter local do estudo de caso. O estudo de caso também explica as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas, que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. Certo? Joaquim, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Professor, no caso, por exemplo, de um projeto de mestrado profissional, certo? A aplicação que eu quero fazer lá nos objetivos, eu boto lá um dos objetivos como aplicação de, sei lá, de um café filosófico para pensar uma determinada teoria filosófica no campo da educação. Isso seria se enquadraria no estudo de caso? Repete, por favor, o objetivo. O objetivo seria aplicar o café filosófico para trabalhar uma determinada teoria filosófica dentro da sala de aula, certo? Oi, pois não. Pode, eu vou falar já aqui, que pode. Você vai pegar uma turma, vai trabalhar esse projeto Café Filosófico, vai aplicar algumas sessões didáticas, acredito eu, vai talvez realizar um pré-teste, vai realizar um pós-teste, vai fazer um levantamento das questões que envolvem a turma em relação aos seus objetivos e vai tentar cercar todo o referencial teórico ao redor desse café filosófico. Então, você vai tirar resultados apenas da aplicação com essa turma, entendeu? Entendi. Você pode formular outros elementos para o café filosófico a partir dessa aplicação? Pode, porque é um estudo de caso. Você está ali, você coloca tudo dentro de uma panela e vai investigar tudo que está naquela panela. Inclusive criando teorias, outras hipóteses, tá bom? Dentro do referencial teórico. Sempre dentro do referencial teórico, dentro desse campo que você está também, né? Certo? Professor, só mais uma coisa. Em relação à apresentação do problema, na problemática, eu já devo mencionar o café filosófico que eu vou aplicar um café filosófico para investigar aquela teoria? Não faz parte da problemática, Joaquim. Não faz parte. A problemática, você vai fazer um levantamento das questões que norteiam os eventos que você quer sanar com café filosófico. Entendeu? Entendi. Agora, obrigado. Lá no fechamento da problemática, na questão norteadora, já é importante você citar o café filosófico. Aí só uma observação, tá? Você tem que explicar o que é o café filosófico, tá, Joaquim? Como uma proposta formativa, entende? Já na problemática? Não. No momento que você inserir lá na pergunta norteadora. Certo? Ok, obrigado. Nada. A Jéssica está perguntando o seguinte: quando pode enviar o projeto para revisão? Pode, a partir de agora, como a gente já fez uma caminhada maior, Jéssica, você já pode mandando lá no grupo, tá bom? No individual, certo? Ou da assessoria, ou da Michela, ou do Renê, ou do Leandro, do Matheus também que está lá, do Abner. Gente, olha só, a análise de um único caso, que é o que, por exemplo, o Joaquim propôs, ou de poucos, de fato fornece uma base muito frágil para generalizar, certo? A experiência acumulada nas últimas décadas mostra que é possível a realização de estudo de caso em períodos mais curtos e com resultados passíveis de confirmação por outros estudos. Ou seja, você não precisa realizar um estudo de caso de 1 ano, de 9 meses. Não precisa, porque são poucos objetos, né, gente? Pessoal, aí vocês estão vendo que quem escreveu isso foi o autor chamado Antônio Carlos Gil, né? Certo?
ele é muito renomado na pesquisa científica, tem vários livros, né? Inclusive um que eu gosto muito, que é Como Escrever o Projeto de Pesquisa. Pessoal, ele vai ser a palestra magna do primeiro dia do nosso Congresso Internacional, tá bom? Se eu fosse vocês, eu não perderia, viu? O Antônio Carlos Gil estará conosco no dia 13 de agosto, à noite, certo? Vamos continuar. Pessoal, pesquisação, certo? A pesquisação é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação, ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores participantes são representativos da situação do problema, estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. O que é isso, Daniel? Pesquisação. Pessoal, em via de regra, você quer realizar uma formação e quer também ter uma mudança ali para resolver um problema, então é uma pesquisação, certo? Pesquisação. Você vai lá intervir para resolver um problema. Os meus alunos de matemática, eles não conseguem, o professor não consegue chegar até o final do ano trabalhando as cônicas, certo? Elipse, circunferência, hipérbole. E agora é um problema. Então, a gente vai trabalhar no planejamento desses professores de matemática na rede de ensino, para que a gente possa resolver esse problema coletivo, que é de todos os professores de matemática daquela rede. Tá bom, gente? Então, pesquisa mais ação. Ou seja, eu vou lá, eu intervenho e vou tentar resolver também um problema coletivo, que já foi aferido na minha pesquisa inicial. Gente, aí é muito bacana a pesquisação, que a gente tem que ter um olhar assim, bem interessante, tá? Vamos lembrar que a pesquisa aplicada, que eu não falei aqui, que a Josi comentou. A pesquisa aplicada, eu vou pegar algo da minha pesquisa e vou, literalmente, já aplicar para ter resultados. Certo? É muito comum a pesquisa aplicada nos mestrados profissionais, onde eu tenho um produto educacional e eu já aplico com a intenção de ter uma mudança naquela sociedade, naquela comunidade que eu estou aplicando. Eu criei um café filosófico, então eu já tenho a intenção de os alunos já ultrapassarem aquele obstáculo epistemológico no ensino de filosofia lá do 9º ano. Então, olha só, é uma pesquisação junto com uma pesquisa aplicada. Entenderam? Dúvidas? Professor, a dúvida era essa que eu tinha, se eu poderia fazer os dois tipos, desenvolver o produto e aplicar o produto. Pode, porque são caracterizações diferentes. E você deve, tá bom, Elaine? Certo? Deve. Professor, Oi. quando você pensa em fazer uma pesquisa para ver o impacto de alguma coisa, aí o tipo de objetivo vai acabar sendo explicativo? Muito provavelmente, Silvana. Eu nunca digo assim sim ou não, tá? Mas muito provavelmente. Se você quer ver o impacto, é porque você quer explicar a razão daquilo acontecer. Não é verdade? Tá. Ok? Obrigada. Gente, mas vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui é para o projeto de pesquisa. A pesquisação é muito mais do que essa citação do Tcholin. Tem vários livros aí, compêndios falando sobre os tipos de pesquisação, tá bom? Tem um grande aprofundamento. É uma proposta que eu amo, porque eu acho que toda pesquisa científica tem que resolver um problema real de um coletivo, tá bom? Vou passar. Gente, a pesquisa participante. Não, Daniel, eu quero, na verdade, o seguinte. Olha só, gente. Na pesquisa participante, o pesquisador ele também vai lá numa comunidade. Ele vai lá, em loco também. Certo? Mas, ao mesmo tempo que ele é pesquisador, ele pode ser pesquisado também. Entenderam? Então, ele está lá dentro. O que ele
espera é uma comunicação horizontal entre todos os participantes. Porque ele quer conhecer ali cada participante, a realidade de cada participante. Eu, como professor, começo a ir para uma rede de ensino e todo o planejamento eu estou lá com esses professores, todo o planejamento, conhecendo, numa comunicação horizontal. O pesquisador, gente, ele não tem uma ação destinada a resolver um problema. Ele não tem. Ele vai lá participar do cotidiano escolar daqueles alunos, por exemplo. Ele não tem nada prévio na cabeça dele. Ele utiliza o diálogo como meio de comunicação mais importante. E aí ele vai coletando informações. Aí, Daniel, ele vai ficar assim para sempre? Não. As metas e o projeto, eles não são previamente determinados, mas vão sendo elaborados com a intervenção de todos os participantes. Há autores que dizem que, a partir de uma pesquisa participante, é imprescindível uma pesquisa-ação. Porque na pesquisa participante eu vou lá entender aquela comunidade, por meio do diálogo, por meio das vivências. E aí eu vou elaborar metas, certo, gente? E vou desenvolver um projeto de ação para aquela pesquisa participante. Mas eu posso parar aí também. Pode ser que o meu objeto de pesquisa seja somente entender como é que os professores lá na China, eles trabalham com a tecnologia digital. E para isso eu preciso ir lá, estar com eles, dialogar, vivenciar sessões didáticas. Pode ser que eu tenha algumas metas dentro ali daquelas vivências, que eu apresente essas metas, que eu possa propor novos projetos a partir dali para tentar resolver um problema que eu percebi. Entenderam? Aí a gente vai para outro tipo de pesquisa, a pesquisação. Dúvidas? Não? Ok? Tá bom. Então vamos passar. Pessoal, acho que vocês não aguentam mais, né? Mas não terminou não, viu? Gente, tem alguns Não, tipos de... professor, é porque a gente está, pelo menos eu estou no meu trabalho, né? Eu não posso ficar falando muito. Ah, tá ótimo. Gente, essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápida, porque são os tipos de revisão de literatura. Em geral, pessoal, Daniel, eu posso fazer uma revisão de literatura na minha investigação? Isso é muito comum, pessoal. São tipos de revisão de literatura se enquadram em pesquisas bibliográficas, certo? Mas, para o projeto, é muito importante que você trabalhe a pesquisa bibliográfica, porque a revisão de literatura ela pode entrar lá na sua introdução, para talvez trazer dados, tá bom? Somente. Então, para que vocês conheçam, tipo de revisão de literatura, tem a narrativa, certo? Tem a sistemática, e aí vocês vão lendo aqui como curiosidade também, tá bom? Certo? Estou colocando a revisão bibliográfica, pronto. Pessoal, beleza. Daniel, eu caracterizei a pesquisa, mas faltou ainda, José, a pesquisa básica. Gente, é muito claro. Olha só, a pesquisa básica, de natureza básica, ela não precisa ser aplicada imediatamente, já tendo resultado, já resolvendo um problema da comunidade, certo? Você quer, de uma natureza básica, pegar algo, investigar aquele algo junto com a comunidade, por exemplo, certinho? Não tem aquele caráter imediatista de ter um resultado concreto, mas ser uma pesquisa melhor trabalhada no seu referencial teórico, por exemplo, na compreensão de conceitos. A aplicada não, por isso que eu falei que a aplicada ela é muito direcionada para os mestrados profissionais, certo? Ok? Então, se você é de um mestrado profissional e você pretende trabalhar com formação de professores, formação de alunos, quer aplicar o seu produto educacional como o Joaquim, tem que ser uma pesquisa aplicada, tá, gente? Não esqueçam disso. Coloquem lá o que é pesquisa aplicada a partir de determinado autor, citem para corroborar o fato de vocês
mostrarem que é uma pesquisa, né, aplicada mesmo. Elaine, pode falar. Professor, me perdoe se eu estiver perguntando besteira, mas, por exemplo, uma pesquisa aplicada à ação, posso chegar em determinado momento e perceber que eu também faço, perceber essa pesquisa enquanto pesquisa participante? Repete, não entendi. Eu gostaria de saber se eu determinado, fiz o projeto, e a pesquisação e pesquisa aplicada. Se eu perceber em cada momento que é uma pesquisa também participante durante essa pesquisa, isso pode acontecer? Pode, mas não é tão comum, sabe, Elaine? Porque eu já tenho, se eu quero realizar uma pesquisa-ação, eu já tenho que investigar todos os problemas daquela comunidade. Entendeu? Eu tenho que pegar literatura, tenho que fazer entrevistas. Eu só vou para a comunidade quando eu tiver com algo claro na minha cabeça. Certo? Perfeito, entendi. Pronto, gente. Caracterização. Josi, alguma dúvida? Josiane? Ela ainda está aí? Não? Tá bom. Caracterizamos a pesquisa. Vamos agora para a técnica de coleta de dados, o segundo ponto que deve conter no projeto de vocês, ou procedimentos metodológicos. A primeira é a entrevista. E você deve pensar, você quer usar a entrevista? Se sim, esse instrumento metodológico, entrevista, essa técnica de coleta de dados, ela deve resolver, deve estar presente para alcançar algum objetivo. E você tem que deixar claro isso, tá bom? Existem 3 tipos de entrevista. A estruturada, certo? Onde tem uma relação fixa de perguntas, ok? Tem a semi-estruturada, que tem alguns tópicos que você quer delinear com quem é entrevistado, mas deixa ele falar livremente, mas dentro daqueles tópicos, tá bom? Para que não haja desvio do tema original e você possa fazer retomadas. E tem a não estruturada, que ela é totalmente aberta, você deixa à vontade o seu entrevistando, ok? Tem também uma entrevista em grupos focais. Sabe, gente, às vezes nos grupos focais afloram algumas ideias que outrora, individualmente, a pessoa também não falaria, certo? Porque pode ser que vocês queiram realizar uma aplicação em grupo. Se vocês querem realizar uma aplicação em grupo, talvez fosse interessante esse tipo de proposta, grupos focais, ok? Ou pode também pegar uma parte do grupo, certo? Para serem os sujeitos da pesquisa. Gente, mas além disso, antes de eu chegar aqui para análise de conteúdo, tem também questionário, tem também gravação de áudio, vídeo, tem também pré-teste, pós-teste, avaliação, o que mais que pode se caracterizar como instrumento de coleta de dados? Pode ser sessão, pode ser um planejamento, tudo que o professor produzir pode servir como instrumento, entendeu? Para vocês pegarem. Pode ser uma sessão didática que o professor está produzindo, pode ser um rascunho de um aluno para você interpretar o pensamento dele, certo? Mas tudo deve ser direcionado aos objetivos específicos, ok? Pessoal, e aí tem o terceiro e último tópico na metodologia, é a análise de conteúdo, tá bom? A análise de conteúdo, que eu coloquei aqui como uma proposta, que ela é de Bardhan, é a autora que fala sobre esse tipo de análise. O que é essa análise, Daniel? Sou eu pegar os dados que foram coletados por meio dos instrumentos de coleta, certo? Dentro da pesquisa que foi caracterizada, e analisar esses dados sob a perspectiva de uma luneta do meu referencial teórico, com vista sempre a responder a pergunta norteadora e a polir o meu objeto de pesquisa. Certinho, gente? Então, essa é a função da análise de conteúdo. Pessoal, no projeto de pesquisa, vocês não precisam se aprofundar muito nessa técnica de análise de conteúdo, não, tá? É um parágrafo, no máximo um parágrafo e meio. Mas é muito importante que quem for trabalhar com seres humanos
coloque que vai fazer a pesquisa, eu vou até colocar aqui, submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa da universidade. Eu estou colocando aí no chat, ó. E vai ser por meio da Plataforma Brasil, tá bom? Por meio da Plataforma Brasil. Então, tem que ter um parágrafo lá no final da metodologia tratando sobre isso. E isso é legal porque, poxa, eu na banca, quando eu vejo isso, legal. A pessoa teve a decência de dizer que vai direcionar a pesquisa para o comitê de ética, porque ela vai trabalhar com seres humanos. É uma informação a mais, gente, isso daí. Tá bom? Pessoal, dúvidas aqui? Dúvidas? Ok. Aqui tem um pouquinho sobre a análise de conteúdo. Olha, eu vou encerrar essa parte teórica com esse quadro. Aqui é um quadro de um projeto de pesquisa maior, tá bom? Mas que serve didaticamente para a gente, tá? Olha só, pessoal, objetivo específico 1. Eu já até falei na aula dos objetivos, né? Mas eu quis trazer hoje novamente, para que vocês entendessem o todo. Conhecer as funções das tecnologias digitais no ensino. Qual é o instrumento de coleta de dados? Análise bibliográfica. Análise bibliográfica, Daniel, é um instrumento de coleta de dados, porque você vai analisar a bibliografia sobre as tecnologias digitais direcionadas ao ensino. Daniel, questionário. Opa, olha só, questionário. Qual foi a técnica de análise de dados? Foi análise de conteúdo? Foi análise de estatística? Então, estão vendo que no questionário, com os professores, tem análise de estatística e análise de conteúdo. Gente, isso é um projeto maior, tá bom? Esqueça a análise de estatística, por enquanto. No 2, identificar os modelos de formação de professores para a utilização das tecnologias digitais. Uso análise bibliográfica, análise documental e questionário aos professores. Opa, análise documental, sim, porque vai lá entender talvez algumas leis. Por exemplo, a Base Nacional Comum de Formação Continuada, de Formação Inicial, são leis, né? São documentos norteadores, desculpa. Análise de conteúdo, a técnica de análise. Então, se você conseguir espaço para colocar este quadro, gente, certo? Ele é muito importante para uma melhor visualização da banca. Pessoal, dúvidas, perguntem. Estamos já com 1h30. Joaquim, pode falar. Professor, o que seria exatamente essa análise de conteúdo? Tá, como eu havia falado, Joaquim. Análise de conteúdo. Eu vou pegar todos os dados, tá bom? Que foram coletados. Eu vou analisar esses dados, as entrevistas, os questionários, o resultado das avaliações. Eu vou analisar sob o ponto de vista de categorias. Por exemplo, vamos ver aqui o objetivo específico 1. Eu peguei o questionário dos professores e vou analisar sobre categorias que emergiram no meu referencial teórico. Provavelmente, a categoria que vai se direcionar a esta análise vai ser a categoria, vou dizer aqui, tecnologias digitais. Então, eu vou analisar o questionário dos professores à luz das tecnologias digitais, que já estará no meu referencial teórico, entendeu? E eu vou passar por algumas etapas. Vai ter a unidade de análise, as categorias, entendeu? Entendi. Então, essa análise de conteúdo vai ser à luz do meu referencial teórico, que eu já apresento também na problemática, não é isso? Exatamente. Ok? Amanda? Levantou a mão, Amanda? Oi, professor. Eu queria provar uma hipótese num projeto, né? Aí, na minha análise, utilizando entrevistas semi-estruturadas, e iria ser uma metodologia qualitativa, né? No caso. Pesquisa qualitativa. Isso. Aí eu consegui, com as entrevistas semi-estruturadas, eu conseguiria fazer uma análise comparativa de uma realidade com outra
buscando provar que a minha hipótese é verídica, né? Faz sentido. Cuidado, realidade com outra, como assim? Assim, no meu caso, eu sou da geografia agrária. Aí eu queria, agora eu já tenho mestrado, quero tentar o doutorado, né? Aí no doutorado eu queria provar que as escolas do campo, que utilizam a metodologia de escola do campo, consegue construir uma identidade nos assentados de que eles são assentados. Já as escolas que são apenas na zona rural, mas que não funcionam como escola com metodologias do campo, acabam não construindo essa identidade nos seus sujeitos. Certo. Eu vou falar logo uma observação, tá bom, Amanda? Eu não iria por aí, porque você está querendo comparar, certo? O fato de elas não trabalharem com essa proposta obrigatoriamente significa que essa identidade não é criada nas escolas rurais, que não trabalham como escola do campo? Geralmente. Porque como utiliza a metodologia, da mesma metodologia usada nas escolas urbanas, acaba influenciando mais os estudantes a irem procurar outros meios de vida nas cidades do que a continuarem no campo. Eu particularmente, mas isso também você vai ver a proposta do seu orientador. Eu iria no viés das contribuições dessa proposta de escola de campo, entendeu? As contribuições para os alunos. Eu iria assim, entendeu? Não fazendo uma comparação, só Exatamente. demonstrando como ela contribui, né? Exatamente. Eu acho que fica mais rico e você não fica num terreno tão propício a questionamentos e críticas. Sem falar que nós sabemos, aí tem uma coisa aqui que é importante, Amanda, que as escolas rurais, elas têm um teor social e político, na verdade. Eu não sei nem de onde você é, mas por onde eu ando é muito comum. Então, talvez você esteja caminhando por um terreno que talvez nem seu orientador gostaria de trabalhar, politicamente falando. Pois é, eu já até submeti esse trabalho a 2 processos seletivos e não fui aceito em nenhum dos 2. Entendi. Então, e um dos... Oi. Durante uma entrevista, que teve um que eu cheguei na parte da entrevista, né, da arguição, eles acharam pobre a minha metodologia, que eu não iria conseguir utilizando essa metodologia, né, das entrevistas semi-estruturadas. Eu também acho que não. Mas você tem que amadurecer mais essa proposta, viu? Entendi. Não sei nem se eu lhe respondi ou se eu aterrorizei, foi sua vida, né? Desculpa. Não, mas essa é a vida da pesquisa, a gente tem que... É teste, tá bom? É teste. Certo? Complicado. Mas vamos trabalhando. Se você precisar que eu olhe o seu projeto, no futuro eu olho, tá bom? Certo, obrigada. Helena, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Professor, com relação a esse quadro, eu não entendi aonde que ele cabe dentro de um pré-projeto de mestrado. Porque a gente tem que se basear pelo edital, né? O edital me pede, sim, os objetivos específicos, normalmente pede. Então, dentro do que tem o edital, em vez de... ver se eu estou entendendo correto. Em vez de eu colocar os objetivos específicos numerando, né? Eu colocaria dentro desse quadro aqui, essa proposta? Não, nós estamos na metodologia. Esse quadro, ele aparece na metodologia. Para
mostrar à banca o relacionamento entre instrumentos de coleta de dados e técnica de análise de dados. No caso de vocês, a grande maioria vai fazer uma análise qualitativa. Então, todos os instrumentos de coleta de dados vão se direcionar para análise qualitativa, né? Análise de conteúdo, análise descritiva. Então, talvez nem precise da terceira coluna. O mais importante é a primeira e a segunda coluna, para mostrar que vocês querem alcançar com esses instrumentos de coleta de dados, quais são os objetivos. Os objetivos vão permanecer lá onde eles estão e nós já vimos. Aqui é um quadro que pode ser colocado, se der, na metodologia, entendeu? Eu entendi, sim. Obrigada. Ok? Show. Vamos lá, gente. Mais perguntas, dúvidas? Pessoal, referência, eu deixo... tem uma informação aqui bem importante, tá bom? Estão lembrando que o envio o envio dos capítulos do e-book da 4ª edição é até o dia 30 de junho? 30 de junho. Até lá nós vamos exaustivamente informar como será feito esse envio. Combinado? Não adianta ir no individual, mandar o artigo, mandar o capítulo. Não adianta, nós não vamos receber. Vai ser a partir do dia 30, por uma questão de organização, ok? Pessoal, seguinte... Lembrando, pessoal, se eu vivenciar, eu escrevo. Se eu escrevo, eu publico. Não tirem isso da cabeça de vocês. E eu coloquei uma frase aqui que ela é muito importante para mim, muito. Às vezes, alguns orientandos, eles não lembram disso, mas eu queria muito que vocês lembrassem. Olha, lembre-se, certo? Helena, Amanda, todo mundo está aqui, Rosalide, de quando você sonhava em estar onde está hoje. Eu sei que todo mundo aqui tem um sonho, mas não desconsiderem o momento presente, o quão importante ele é, tá certo? E no dia, eu acho que não sei se a Ana Paula ainda está aqui, essa era a frase que eu queria que todo dia a Ana Paula lembrasse. No dia que a aula do doutorado estiver chata, porque vão ter aulas chatas, vão ter aulas mais teóricas, vão ter aulas mais legais, vão ter momentos que o orientador não vai nem querer olhar para você, e é normal, tem dias que eu não quero olhar para nenhum orientando, mesmo porque eu tenho minha vida também, tenho as lutas que eu escolho lutar, certo? Mas, independentemente de qualquer coisa, agradeçam por vocês estarem onde vocês estão hoje. E quando vocês conquistarem um sonho, também agradeçam. Todo dia. Porque, turma, quando vocês forem aprovadas, vocês, quando estiverem lá dentro, vocês têm que lembrar que dezenas de pessoas gostariam de estar no lugar de vocês. Tá certo? Dezenas, quiçá centenas aqui do grupo. Pessoal, ainda dá tempo de falar alguma coisa? Eu quero apresentar 2 coisinhas para vocês que eu prometi, tá bom? Só se vocês acharem, senão a gente deixa para daqui 2 semanas, porque próxima semana é o quê? Feriado, não é verdade? Ok? Próxima semana nós não teremos aula. Eu bem que poderia colocar um orientando, né, para ministrar aula, mas não vou fazer isso não, porque eu sou muito bonzinho. Lá e vai. Vou colocar aqui, pessoal, ó. Vou apresentar aqui para vocês. Pessoal, aqui em particular, no município de Fortaleza, existe uma parceria da Secretaria de Educação com alguns mestrados e doutorados, certo? Que tem vagas oferecidas diretamente para o público de professores. Aí, nesse tipo de seleção, é muito comum pedirem um plano de trabalho. Mas eu quero que vocês entendam esse plano de trabalho de uma forma geral, tá certo? Eu só estou pegando aqui um exemplo vivo da Prefeitura Municipal de Fortaleza em parceria com a Universidade Federal e a Universidade Estadual, ok? Então, eles colocam aqui a possibilidade e eles ainda falam
quais são os tópicos desse plano de trabalho, tá bom? Quais são os tópicos? Camille, pode falar. Você levantou a mão? Não? Está desligado seu microfone? Tá certo. Então, olha só, pessoal. Título do plano de trabalho com indicação da linha de pesquisa. Essa é uma possibilidade. Aí colocaram aqui uma possibilidade. Vocal é para o mestrado profissional. Vocal game. O jogo digital para treino de vogais. Aí coloca lá a linha, mestrado, o programa e a linha. Mestrado profissional em tecnologias educacional. Quer falar agora, Camille? Pode falar na hora que você puder. E linha, inovações e práticas em tecnologia educacional. Pronto, título do plano de trabalho. O título do plano de trabalho, gente, é um título técnico, tá bom? É um título técnico. Não é assim, minha vida profissional em 3 partes. Eu já vi plano de trabalho assim, é um absurdo. Não é. Plano de trabalho é um documento. É um documento. E se é um documento, certo? Se é um documento, então é necessário o quê? Todas as normas que a gente tem trabalhado aqui. É importante usar a terceira pessoa do singular. Ai, Daniel, mas eu vou falar de mim. É importante, certo? Item B, que ele pede, ó. Tem um grande interesse em cursar o mestrado profissional em tecnologia educacional na Universidade Federal do Ceará. Aqui são as razões de interesse no curso de pós-graduação. Essas razões de interesse, gente, aqui, olha, teve uma coisa, logo no início, que eu falei para vocês, a partir do momento que vocês trabalharem com pesquisa, tudo na vida de vocês vai se resumir a problemática, justificativa, objetivo, referencial teórico, método para resolver algo. Sempre. A partir de agora é isso. Eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma formação, está inserido nisso, gente. Então, razões de interesse, você tem que apresentar o quê? Problemáticas que você quer resolver e justificativas. A justificativa tem que ser o quê? Teórico. Você tem que apresentar aqui o que é que os autores falam, que é importante trabalhar nesse programa de pós-graduação. E também tem que trazer a perspectiva profissional e acadêmica, acadêmico-profissional. Porque, pessoal, olha só, pasmem, nós nunca tivemos tantos alunos de doutorado e de mestrado desistindo como agora nos últimos anos, por N motivos. Então, nós estamos mais criteriosos. Então, você tem que demonstrar, a Cleide tem que demonstrar que a vida dela profissional e acadêmica foi direcionada para fazer esse tipo de trabalho neste programa de pós-graduação que ela quer tentar. Porque se eu vejo que a pessoa não coloca a caminhada dela, acadêmico profissional, justificativa, ou se coloca, não tem muito elo com o programa, gente, é natural que ela não tenha uma boa nota. É natural isso. Eu falo sem nem pestanejar, pessoal. Porque já há indícios de que talvez ela não continue no programa ou que ela não realize um bom trabalho. Certo? Então, tem que apresentar as razões de interesse de maneira formal. Certo? Não é um projeto de pesquisa, mas também não é uma carta que você faz em alusão ao Dia dos Namorados, para o seu namorado ou sua namorada, né? Quando você ainda fazia cartas, né? Pessoal, descrição da formação acadêmica, pronto. Então, aqui na descrição da formação acadêmica, você já vai trazer de forma esmiuçada sua formação acadêmica, atuação profissional, conhecimento, experiência pertinente. Daniel, o que é importante colocar aqui? É importante colocar se você já escreveu artigos, já participou de grupo de pesquisa, já fez algo na pesquisa. Se na sua atuação profissional você já trabalhou diretamente com o objeto que o seu projeto de pesquisa, o mestrado, doutorado, vai trabalhar. Certo?
Quais foram os conhecimentos que você adquiriu de forma contundente? Teve alguma especialização muito importante? Teve alguma formação dentro da universidade, dentro do programa que você fez já? Certo? Teve algo ligado ao objeto? Ah, o mestrado aqui é em tecnologias educacionais. Você já fez alguma formação direcionada para isso? Já fez um curso de desenvolvimento? Não sei. Entenderam? Mas tem que ser algo formal, tem que ser algo direcionado. Gente, não é um documento romântico esse, de novo, não é um documento romântico. É um documento técnico, que você deve colocar o que é mais importante. Para nós, na academia, o que é mais importante? Artigos qualificados, se você participou de grupo de pesquisa, participou de eventos de pesquisa, certo? Se você contribuiu em algo com a sua rede de ensino, que vale a pena a gente apostar. Depois, olha só, temáticas ou resolução de problemas, desafio na educação básica pública no município de Fortaleza, para os quais pretende contribuir. Aqui é bem técnico, gente, também, certo? Aqui você pode apresentar teorias, ok? Pessoal, dúvidas aqui? Aqui também tem outro ponto, que é esboço de metodologias preliminares relativas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa. Você pode falar aqui de etapas metodológicas, pode trazer um estudo de caso, pode trazer a caracterização da pesquisa também. Porque, assim, neste caso, gente, quem é de Fortaleza vai apresentar só o plano de trabalho. Então, o plano de trabalho é um pseudo-projeto, ele só tem um nome diferente. Tá bom? Então, aqui, Daniel, então o que é que eu coloco nesse esboço? Coloco as 3 etapas: caracterização da pesquisa, instrumento de coleta de dados e análise, a técnica de análise de dados. Certo? Então, eu estou olhando para o trabalho, aqui para o plano de trabalho, e eu estou olhando um projeto de pesquisa. Olha aqui as etapas, estão vendo? Expectativa de produção científico-tecnológica inovadora. Ou seja, aqui ele está pedindo o produto educacional. Então, aqui você vai esmiuçar o produto educacional. Na próxima aula, nós vamos falar só sobre produto educacional, tá bom? De forma técnica, claro, né? Descrição de estratégia que pretende implementar para transferir conhecimentos ou tecnologia da universidade para a rede pública. É uma parte, uma parte importante do produto educacional. Como você pretende transferir o produto educacional que foi desenvolvido para ser colocado em prática de forma concreta na sua rede de ensino? E, por fim, as referências. Então, essa daqui é uma possibilidade de plano de trabalho, tá bom? Tem vários tipos de planos de trabalho. Se o edital não falar, você pode seguir essas etapas. Daniel, o edital não fala o do plano de trabalho. Eu posso escrever no formato de um projeto de pesquisa? Pode. Um projeto de pesquisa é, antes de tudo, um plano de trabalho. Ok? Pessoal, dúvidas? Vê aqui se tem alguma pergunta. Podem falar, tá? Joaquim, pode falar. Professor, eu tenho um probleminha que eu sou muito prolixo. Então, o projeto de mestrado profissional do programa que eu quero tentar, eles dizem que, assim, fugindo um pouco dessa questão última que o senhor estava falando, mas é uma dúvida que eu tenho, eles dizem que tem que ter no máximo 10 páginas. E aí eu fico pensando no dimensionamento de cada seção, né, de cada parte do projeto, né? Por exemplo, eu escrevi 2 folhas, 2 páginas para problematização, para problemática, né? Aí passei para justificativa, escrevi também, acho que 2, 2,5, fico pensando nisso, nessa questão. Como que você acha que a gente pode dimensionar isso daí? Joaquim, vou lhe responder com toda franqueza. Não tem esse tipo de dimensionamento. O que existe é a tessitura do texto. Por exemplo, no referencial teórico, que é dividido por teorias, é óbvio que você não vai escrever uma folha todinha, uma teoria só, e a outra teoria, 2 parágrafos pequenos, entendeu? Então, a tessitura do texto é esse, o que você está chamando de dimensionamento, mas não tem uma quantidade de páginas, certo? Por exemplo,
o mestrado que está aberto agora em tecnologias educacionais pela Universidade Federal do Ceará, são 7 laudas. Em 7 laudas você tem que colocar tudo. Então, tem que ter a introdução, objetivo, a teoria, o referencial teórico, todas as teorias, mas não tem um dimensionamento. Se a gente fosse fazer as contas aqui com 10 laudas, por exemplo, seriam 2 laudas para a introdução, aí pega ali, se você puser 2 teorias, coloca aí 3 laudas para as teorias e para os objetivos, né, que vai pegar uma parte de uma lauda. Aí depois vem o quê? Metodologia, coloca 2 laudas também, já tem 7 laudas. Coloca 2 laudas de referencial bibliográfico, 9 laudas. Eu acho que você poderia voltar ou para o referencial teórico ou para a introdução e acrescentar uma lauda, entendeu? Então, é assim que eu trabalho, mas não existe um grande redimensionamento, porque pode ser que o seu projeto seja mais importante, ser um pouquinho mais trabalhado na introdução, para deixar algo mais claro. Ah, não, Daniel, o meu é bem direto, então pode ser que a introdução seja um pouco mais recuada, e aí você quer dar um foco maior à metodologia, para ter uma página, uma lauda só sobre o produto educacional. Você está entendendo? Entendi, professor, muito obrigado. Nada. Célia, pode falar. Ô, rede boa essa, não é, dona Débora? Professor, Oi. boa noite. Professor, me tirou uma dúvida. O senhor falou do plano de trabalho, que poderia ser como um projeto. Aí, quer dizer, no caso, eu teria que fazer, assim, mal comparando, quer dizer, como se eu fizesse 2 projetos, já que eu vou fazer o meu projeto e vou fazer o plano de trabalho, que poderia ser como um projeto. É isso, se eu entendi errado? Célia, neste programa aqui não tem projeto, é o próprio plano de trabalho, tá certo? Quer dizer que eu vou querer, ele pede para fazer só o plano de trabalho, eu posso fazer num esquema como se fosse um projeto, colocando meu plano de trabalho. Adequando os tópicos que ele pode pedir, entendeu? Certo. Aí, se ele não pedir, eu faço desse jeito que o senhor estava falando, no caso, Exatamente. né? Aham. Ah, tá certo. Quer dizer que o profissional, no caso da UFC, não sei se da UES também é da mesma forma. Não, Célia, apenas aqueles que têm parceria com a prefeitura daqui, tá bom? Pois era esse que eu queria saber, porque eu sou de Fortaleza, né? Porque existem vagas para os professores, que é por meio do observatório, né? E existe a demanda geral. A demanda geral é um projeto de pesquisa, que está aberto agora. Pronto. Aí quer dizer que esse plano de trabalho eu posso fazer como se fosse o projeto, só que eu vou dizer qual é o plano que eu desejo, né, para a prefeitura, no caso, resumindo assim, é isso? Algumas pessoas... Ótimo. Algumas pessoas estão me perguntando... Obrigada, professor. Nada. Algumas pessoas estão perguntando se está perto de lançar. Tem que estar perto, tá bom, gente? Porque senão a turma da prefeitura vai ficar atrasada em relação à outra. A gente tem que começar em setembro, tá bom? Setembro começa as aulas, então tem que estar perto aí, viu? Posso falar também muita coisa, não. Débora Dias de Castro, fale dos seus devaneios nessa... É você que está na rede, né, Débora? Pode falar. Está desligado o seu áudio. Pronto. Professor, quando chegar próximo a esse período, né, quando lançar, o senhor vai poder dar um suporte maior em relação a esses esclarecimentos? A gente faz escrita e ser, tipo, corrigida, né? Posso. Eu também sou da rede de Fortaleza. Mas já é importante vocês irem escrevendo, porque o tempo vai ser bem curtinho, viu? Mas professor, teria, assim, sim, ideias ideias não, o senhor poderia dizer quais são os temas? Não, os temas... Não, as linhas de pesquisa que a gente pode... Você vai entrar lá na UFC, vai ver os programas, vai ver os editais passados, Débora, porque tem, desde políticas públicas, tem tantos, tem na educação, tem no ensino, tem no ensino, tem no... entendeu? Professor, só lhe interrompendo, eu já estou escrevendo um sobre políticas públicas, já está bem avançado, né? É um projeto mesmo. E aí falta só agora organizar para a parte bibliográfica, né? Ótimo. Já tô... Eu dou uma olhadinha.
Quando eu tiver concluída, organizada, eu envio para o senhor, para a sua equipe, tá bom? Certo. Obrigada, professor. Obrigado. Eu quero ver o projeto de todo mundo, da doutora Ana Cinti, da Francilene, do Jaime, Nazaré, Késia, Rogério, Silvana, Helena, Amanda, Joaquim, Elaine, já estou vendo que estou cansado. Nonato, não. Nonato, quero ver. Maravilhoso, viu? Michele, Antônio, Rejane. Pessoal, então, nós encerramos aqui depois de 2 horas de aula, né? Vamos tirar uma foto oficial do dia de hoje? O pessoal vê que eu estou trabalhando aqui, nossos registros. Alguém pode tirar a foto e colocar no grupo? Ah, a Cíntia estava na rede também. Deixa eu ver isso daqui, se esse bilhete aqui tá certo mesmo. Ah, bom. Jéssica, cadê a Sônia? Rogério, Jaime, já estou vendo. Maria do Socorro Pereira, Paloma, Eli da dissertação. Eli, eu estou achando você tão presente nas minhas coisas porque você quer que eu veja a sua dissertação, é? Estou sentindo isso. Né? Leandro, pode tirar foto? Posso sim, só o pessoal não colocar mensagem por enquanto. Pronto. Luiz, um sorriso, por favor. Só vamos segurar as mensagens só um pouquinho. Espera aí, pronto. Ok? Tchau, gente. Boa noite. Vou parar a gravação. Um abraço e até daqui 15 dias que serei eu de novo, tá bom? Tchau. Boa noite. Obrigado, professor, pela aula maravilhosa. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal.